mulheres, estamos hoje no nosso primeiro podcast, dando voz a elas, uma produção especial da SEMU, que traz para vocês histórias de mulheres reais. O episódio de hoje é o tema Entre Lágrimas e Conquistas, o que o câncer me ensinou sobre viver. A nossa convidada de hoje é a Carol, e eu vou pedir, Carol, para você falar um pouquinho para nós sobre você. Quem é a Carol? O que você faz? Então, eu sou Ana Carolina, tenho 37 anos, há 21 anos, completo agora dia 14 de outubro, servidora do município de Campo Grande. Estou coordenadora de gestão de pessoas da Secretaria de Fazenda e sou pedagoga de formação. E agora estou fazendo uma pós-graduação em gestão de pessoas. Estamos aqui com a Carol no Outubro Rosa para falar de um tema muito importante para vocês. Muito bem-vinda, Carol. Estamos muito felizes de receber você aqui com a sua história de superação. Você sabe que eu sou sua fã, te acompanho nas redes sociais. Queria falar com você um pouquinho sobre a sua história de superação. Primeiro, eu que fico muito lisonjeada e agradecida pelo espaço, pelo convite e para a gente poder estar falando num assunto tão importante para nós mulheres. É muito mais do que um mês, é um mês dedicado à conscientização, mas a gente deveria falar sobre isso todos os dias, né? Então, muito obrigada, SEMU, pelo convite e eu fico muito feliz de partilhar um pouquinho disso com vocês. Então, vamos lá, Carol. Quando que você descobriu o seu diagnóstico? O diagnóstico. Eu, por imagem, fui diagnosticada em março, dia 19 de março de 2025, por biópsia, dia 2 de abril, agora de 2025. Então, tem 5 meses completos que eu estou na trajetória do tratamento. Agora, em setembro, eu finalizei os meus ciclos de quimioterapia. E aí, agora a gente vai avançando para a fase 2 do meu tratamento. Mas é tudo muito avassalador ainda, assim. Então, parar nesse momento aqui com vocês e falar sobre traz um pouquinho de memórias, porque você vai passando o dia a dia e você não assimila tudo que está acontecendo. E isso vai trazendo um pouquinho de nostalgia, digamos assim. Carol, você fazia exames com frequência? Você frequentava médicos com regularidade? Como que era teu cuidado com a saúde? Médicos, sim. Especificamente sobre a mama, não. Porque, primeiro, eu não faço parte do grupo considerado ideal para você fazer os exames de rotina, que são as mamografias e tal. Eu venho de um processo de emagrecimento desde 2021, então eu faço acompanhamento com médicos de clínico geral e nutrólogo, que era o acompanhamento que eu fazia. E foi uma rotina toda nova também. Eu não conhecia médicos especialistas de nada, então foi uma realidade toda nova. Como eu tenho 40 anos menos, os exames para diagnosticar câncer de mama, eles não são recomendados e nem feitos, a não ser que haja histórico familiar ou seja hereditário. Como não é o meu caso, então nunca tinha feito exames antes. Como eu fiz a descoberta do meu nódulo durante o banho, no autoexame. Por isso que o mês, né, ela traz essa conscientização de se toque, se olhe, se cuide, porque é muito isso. Se tocar, quando você conhece seu corpo e você se toca, você sabe a mínima coisa que tem de errado com você. Então, foi durante o banho, eu estava me esfregando, passei a mão e senti uma consistência diferente no meu seio, fiz o autoexame, como toda boa mulher, você vai deixando para outro tempo para você marcar uma consulta médica, porque você nunca vai imaginar que vai ser diagnosticado com câncer. Jamais passa da sua cabeça. E aí, aquela rotina de trabalho, casa e treino e estudos foi ficando. Até que uma amiga muito querida, e eu falo isso para ela, que se hoje eu tenho a minha cura,
Eu devo isso exclusivamente a ela, que ficou no meu pé, assim, de manhã e à tarde, para eu marcar uma consulta. Ela também estava passando por um processo de cura de um câncer, de outro tipo, né? Mas também nisso, e ela ficou muito no meu pé. Até que eu marquei, fui na consulta e aí veio todo o desdobramento. Então, Carol, pelo que você está falando, e até acho que é importante a gente falar para outras mulheres, foi algo que não chamou tanto a sua atenção quando você percebeu esse nódulo no banho. Não. Foi algo que você não levou tanto em consideração, ou talvez sabia que era algo diferente, mas não foi algo que te deixou alarmada. Não. Sabia que tinha algo diferente, porque eu senti, mas jamais passou na minha cabeça que seria câncer. E quando você realmente teve o diagnóstico, eu imagino que tenha sido uma fase bastante difícil da tua vida, um susto enorme, como que você lidou com isso? Fé. Com fé. Sem Deus e sem minha fé, eu não teria enfrentado tudo da maneira como vocês falam. Vocês me veem como forte, como inspiradora, como um exemplo. Eu tenho muita dificuldade de me apropriar e me enxergar assim. Mas se eu passei por tudo, sorrindo, bem e forte, mesmo nos piores momentos, foi porque é um propósito de Deus. Eu costumo dizer que cada pessoa atravessa um deserto, e eu estou atravessando um deserto. E deserto, ele é local de travessia e não de morada. Então, que Deus me faça forte, Ele me faz forte, até nos dias que eu quero desistir. E é assim que a gente vai seguindo. Eu procuro não pensar, não fico, ai, meu Deus, eu tô doente, eu tô com câncer, eu tô isso. Não. Eu falo muito nas minhas redes sociais, assim, eu sou muito abençoada, Deus é muito cuidadoso comigo, porque eu não tenho dor. Eu não tenho dor, graças a Deus, eu nunca senti nada nesse relacionado ao câncer, né? Eu tenho consciência de que eu tenho uma situação privilegiada, porque eu tenho um plano de saúde, porque eu tenho uma rede de apoio, tanto em casa, com a minha família e no meu trabalho. E isso é muito importante para nós, quando nós somos diagnosticadas. Pouco se fala sobre a rede de apoio que a gente tem no trabalho. Mas o trabalho é onde a gente mais vive. A nossa vida acontece no trabalho. A gente fica mais no trabalho do que em casa. E, graças a Deus, eu tive muito apoio dos meus secretários, das pessoas que estão à minha volta no trabalho, da minha equipe. Foi fundamental, assim, um ambiente seguro para eu saber que eu podia me ausentar para me curar e que eu podia contar com eles, sabe? Carol, a gente sabe que o momento de descoberta é um momento muito difícil, que abala a família, abala os amigos, né? E a própria pessoa que recebe o diagnóstico, sem dúvida nenhuma. E quando a gente fala que você é inspiração, é porque você realmente fez dessa dificuldade uma forma de inspirar mulheres. Então, veja, você está aqui falando sobre isso, expondo a sua vida, os momentos difíceis que você passou e deixando um recado para outras pessoas também, para que elas possam se cuidar e para que elas também tenham a mesma oportunidade que você teve. Descobrir com rapidez, descobrir a tempo de buscar um tratamento, né? A gente sabe que o tempo ele é também fundamental nesse processo e eu acompanho você nas redes sociais, né? Já faz um tempo, então esse exemplo de força, de ser guerreira é algo que também me inspira. Porque você tá lá, você tá correndo atrás, eu via você na academia, depois falando um pouquinho sobre o diagnóstico, sobre tudo que você viveu. Isso também nos inspira, porque todos nós podemos passar por momentos difíceis, né? Seja por uma questão de saúde, seja por uma questão de relacionamento, seja por uma questão familiar, mas a gente saber que tem alguém que tá ali, que venceu, que tá vencendo todos os dias e que apesar das dificuldades,
consegue encarar isso de uma forma positiva, é muito bom. Traz esperança para muita gente. Você sabe que o meu corpo clínico até fala isso, né? Assim, quando eu fui diagnosticada, a palavra câncer, ela vem muito carregada. Quando a gente fala sobre câncer, é muito pesado. Você já enxerga, assim, a morte, ou aquela pessoa coitada está doente, ou vai estar acamada, ou não tem vida e tal. E foi assim, essa era a ideia que eu tive também. Então, a gente achava que era muito pior do que o que foi. Mais uma vez, eu tenho consciência de que existem casos em que a pessoa tem dor realmente, ela precisa ficar acamada, uma série de coisas. Mas existe vida no diagnóstico. Claro que existe. E a minha missão, assim, eu sempre pedi para que Deus me fizesse flecha de levar esta mensagem. Existe vida no diagnóstico. Não é fácil, não é fácil. O câncer, ele acontece muito na cabeça da pessoa. Quando vem o médico, no dia da consulta com a mastologista, ela já sentiu e eles são especialistas nisso. Então, ali no toque, ela já sabia. Ela falou assim, pelo que eu estou sentindo, pode ser que seja, mas vamos fazer as imagens. Ali você já sente seu mundo ruir, sabe? Porque a gente não é ali preparado para falar sobre doença, sobre morte, sobre o que pode acontecer. E é o pior tempo de espera. Porque aí você faz a imagem e aí você faz a biópsia. A minha biópsia vem inconclusiva. Inconclusiva? Inconclusiva. Existem 4 tipos de câncer. E é na biópsia que vem o tipo do que você está diagnosticada e a partir dali que tem a determinação de como vai ser o seu tratamento. Então, a minha primeira biópsia, ela levou 10 dias úteis para ficar pronta. Quando ela chegou inconclusiva e ela teve que voltar para uma reanálise. E você sabe que você tá, mas não tem o início de um tratamento. É por ansiedade ali. Isso que eu ia te perguntar. Como é que foi esse processo para você de espera, desespero, calma? Como é que você ficou nesse tempo? Você passa por tudo meio em choque. Meio em transe, assim. Porque como eu não tinha dor, eu não estava doente, eu não tinha nada. Então, não é uma coisa que estava ali para eu me apropriar e é diferente de você sentir uma dor ou estar acamado e tal. Então, isso foi muito difícil para mim até... O que marcou para mim foi a queda do cabelo, porque até a queda do cabelo eu não tinha nada. Nada. Então, foi muito engraçado, assim, o 2025 ia ser um ano, assim, eu sabia que ia ser um ano de divisor de águas, mas eu não sabia que ia ser tanto. E foi muito, para quem me conhece, eu não tinha habilitação, né, até o começo do ano. Eu assinei meu contrato com a autoescola, 3 dias depois veio a notícia do câncer e fiquei naquela, né? Gente, o que eu faço agora? Para onde eu me concentro? Para onde eu vou? Como que vai acontecer? Tá. Aí meu esposo falou assim, não, vamos seguir, vamos ver o que dá, bola para frente. No dia da minha primeira aula teórica, foi o dia da minha primeira quimioterapia. A recomendação da quimioterapia é eu fiz 16 ciclos ao total de quimioterapia. Os 4 primeiros foram a quimioterapia vermelha. E nela a recomendação é que você tenha o mínimo de contato possível, porque a quimioterapia ela te deixa sem imunidade, né? E eu pensava, gente, como que eu vou para a autoescola? Eu vou desistir e tal. Resumo, eu ia para a autoescola de máscara, sentada no cantinho da sala, com álcool em gel a todo instante. E assim a gente seguia. Durante um mês. Exatos 16 dias depois da primeira quimioterapia, dia 13 de maio, para vocês verem como que isso é uma coisa que me marca. Foi o dia que caiu meu cabelo.
E eu não tive aquele processo da queda fragmentada. Ai, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Não, meu cabelo caiu de uma vez. E eu sabia que isso ia ser uma coisa muito pesada para mim. No diagnóstico, quando a médica falou que é carcinoma e tal, você para ali, é carcinoma. Eu fiquei assim, e ela continuou falando. Eu sabia que eu estava ali, mas não estava ouvindo nada. Eu só virei para ela e falei, existe cura? A gente está falando sobre cura? Sim, a gente está falando sobre cura. Falei, então tá bom. O meu cabelo vai cair? Gente, eu sou muito vaidosa. Muito. E você estava numa fase muito, acho que no auge, talvez, da sua Na minha vaidade, melhor fase. Você se cuidando muito, inspirando muitas mulheres, né? Naquela busca pela saúde, na busca por um corpo que você estava construindo com o tempo. E você falava muito disso também. Um corpo onde você se sinta bem, né? Sim, tava. Foi a minha melhor fase, assim. Foi quando eu fui diagnosticada. Eu tava no corpo que eu sempre sonhei ter, no peso que era o meu objetivo de vida, de tudo. E eu sabia que aquilo ia ser o pior pra mim. E realmente foi. Como que você lidou com isso? Com a questão, talvez estética, né? A gente está falando da questão da vaidade, de como você se vê, e também de você se olhar e se reconhecer agora, perdendo o cabelo, a tua disposição. Imagino que tenha também mudado. Muito. Como ficou isso? Primeiro do cabelo, foi assim. Todos os dias eu orava para que Deus me curasse daquilo. Porque a gente... Apego, né? A coisas físicas, assim. Então, eu orava muito para que Deus me libertasse daquilo. Uma coisa que eu nunca tinha lido, ninguém nunca tinha falado sobre o paciente oncológico em tratamento de quimioterapia. Dói. Dói muito o couro cabeludo. Dói muito, muito. Eu deitava, doía. Eu penteava, doía. Doía de chorar. Fica muito sensível. Muito. Hoje eu sei que é porque aqui a gente não tem células nenhuma, né? E é por isso tanto cuidado com o paciente. E o cabelo, ele pesa. E o folículo, ele é segura, só que ele não tem força. Então, o cabelo pesa e dói. Então, dói. Só que o seu apego é muito maior. Tem outras dores junto. Sim. E a dor emocional, ela é muito difícil de lidar. Quando ele caiu, eu tava sozinha em casa, foi na hora do almoço. E eu fui tomar banho e falei, vou lavar esse cabelo, porque não vai acontecer nada. De todo mundo cai assim, devagarinho, eu vou conseguir. Eu tenho vídeo. Gente, aquilo eu ia passando o shampoo e eu ia sentindo ele cair e amontoar. Me arrepia porque você revive. E ele amontoar aqui assim. E aí eu fui tentar pentear. Aquilo virou um emaranhado, um embolado, e ele não ia nem pra frente nem pra trás. Olha, sabe quando você sente fisicamente uma dor, só que você sabe que ela é na sua alma? Essa é a dor. E eu sentei no chão do banheiro e eu parecia que eu ia morrer. Desesperadamente, eu chorava. Chorava. E eu coloquei um louvor pra tocar. E ele ficou tocando. E aí eu liguei pro meu marido. E ele sem entender, né? Ele falou, não, eu vou pra casa. Eu vou pra casa, pode deixar. E ele veio, acho que transtornado, coitado, porque ele achava que eu tava morrendo. E aí eu liguei pro meu cabeleireiro, porque uma pessoa loira, ela tem o seu cabeleireiro, né? Próprio. E liguei pra ele, ele falou assim, amiga, não se preocupe, eu tô indo pra aí agora, só me passa seu endereço. Liguei pras minhas amigas mais próximas, assim, e meu compadre... E eles chegaram todos juntos, assim, em 20 minutos. Então, a sua rede de apoio, ela foi muito marcante na sua vida, pelo que eu tô entendendo da sua fala. Muito. E eles chegaram todos juntos, assim, sabe? Quando você se livra da dor. E aí, quando o Daliton começou a cortar meu cabelo,
E o Bruno sempre... Eu já tinha pedido pro Bruno cortar ele propriamente, né? E ele falou que não ia conseguir, que eu acho que ele era mais apegado no meu cabelo do que eu. E aí, quando o Daliton começou a cortar, ele falou, eu quero cortar. E aí, tanto o Daliton, meu cabeleireiro, e o Bruno, eles cortaram. E sabe quando cada cabelo vai caindo, você começa chorando, mas você termina sorrindo? Foi assim. Como é que o Bruno lidava com isso no seu dia a dia? Normal. No meu dia a dia, eu não sou uma paciente oncológica no meu dia a dia. Nossa rotina, nada mudou, assim, da nossa rotina, de nada. Então, e aí a gente não conversa muito sobre isso. O câncer não é uma coisa que a gente conversa e tal. Só quando eu tô mais cansada, mais indisposta, assim, falo, ai, hoje eu tô cansada. Aí ele fala, você precisa aprender a respeitar seus limites, assim, você tem que entender que tá no processo. Mas não é uma coisa que a gente converse sobre. A nossa vida, ela vai seguindo o fluxo, assim. Carol, você falou da questão do emocional, né? Quando eu tenho uma dor emocional, quando eu tô atravessando um momento de dificuldade, eu percebo que a parte emocional é a que mais pesa. Eu sou psicóloga, como você sabe, e eu acredito muito nisso. Quando você está fortalecida emocionalmente, mesmo que você passe por momentos difíceis, você consegue ver uma luz no fim do túnel. Você consegue ver que existe uma saída. E pelo que você fala da sua história, eu acho que você sempre teve essa luz brilhando para que você pudesse achar uma saída, uma forma de lidar com essa situação. Você se vê dessa forma? Sim. Eu nunca duvidei da cura. Isso é fundamental. Nunca. Nunca duvidei da cura, nem por um momento. Você, hoje, né, estando aqui para falar um pouquinho sobre você, se você pudesse deixar um recado para as mulheres que estão te assistindo, o que você deixaria de recado, de força, de esperança? O que serviu para você que você possa deixar de recado para outras mulheres? Se toquem, se olhem, se priorizem. Eu não tenho filhos, mas eu convivo com muitas mães. E eu sei que para uma mãe é ainda pior de se colocar num degrau acima do que um filho. Mas se coloquem. Até para você estar bem para os seus filhos, para sua família, para sua casa, você precisa estar inteira. Então, hoje eu percebo muito isso. A vida inteira eu coloquei meu trabalho acima de tudo. A vida inteira a minha casa acima de tudo. Isso eu trato até na terapia. O câncer também me levou para terapia, gente. Façam terapia, mulheres. Eu, Ana Carolina, tenho extrema dificuldade de me priorizar, de me colocar acima de todas as coisas, de entender que eu preciso me cuidar, até doente. Eu tenho muita dificuldade disso. Então, se priorizem. Porque se a gente não estiver bem, se a gente não tiver saúde, se a gente não estiver saudável, a gente não vai conseguir estar bem para ninguém. Então, se você ama o outro, ame a si mesmo. Faça atividade física, gente. Tente comer o melhor possível. Não estou dizendo para você mudar drasticamente e nunca mais colocar uma besteira na boca. Não, mas se alimentar da melhor maneira possível. Todos os efeitos positivos que eu tenho no meu tratamento foi porque eu já vinha de um processo de mudança de alimentação, então eu já como, já tenho uma alimentação bacana, bem regrada. Isso foi primordial para o meu tratamento. A rotina de atividade física, ela é um tripé, né? Que os médicos dizem, é um tripé. A medicação sozinha, ela não faz nada, então você precisa da medicação, atividade física, alimentação e uma regulagem de sono. Então, se cuidem com carinho, se acolham,
se amem acima de tudo. Eu sei que é muito difícil para nós mulheres, e aí acho que é bem uma coisa própria de ser mulher, né? Você ama tudo com intensidade, mas você vai ficando. A gente dá conta de tudo, mas acaba deixando A o que principal você de mesmo. lado, que é a Sim. nossa saúde. Exatamente. Então, seu corpo é seu templo, né? Que a gente saiba cultuar o nosso templo também. Carol, você é a nossa convidada especial aqui hoje da SEMU. Você já conhecia a secretaria, né? E o que você acha que a secretaria faz ou pode fazer para auxiliar mulheres? Acho que, primeiro, espaços assim, né? Falar sobre os assuntos do cotidiano da mulher e que a gente não fala. A gente já começa por aí. Eu não sei se todo mundo tem acesso a tudo que a secretaria faz também pelas mulheres de jovens até as mais velhas. Então, fazer as mulheres se sentirem fortalecidas, se sentirem empoderadas, neste sentido de saber que tem fala, saber que tem voz, saber que tem espaço. Isso é muito importante, né? E a secretaria faz esse trabalho. E eu fico muito honrada em fazer parte do Dando Voz a Elas, porque é justamente isso. Eu falei para as meninas, a gente teve o lançamento do Outubro Rosa, agora lá no Paço, né? E aí, falando com a Tereza, é muito sobre isso. Somos hoje uma gestão liderada por mulheres fortes. Então, em que outro momento a gente falaria sobre as pautas de mulheres com tanta propriedade, não é? E são pautas muitas vezes difíceis, que a gente tem um certo tabu sobre câncer, por exemplo, Sim. né? Há um tabu sobre isso. Uhum. E são muito necessárias, porque elas podem salvar vidas. Isso. E a secretaria trazer isso à tona é muito importante. Porque tem muita mulher que, às vezes, não tem esse espaço, né? Que não tem essa abertura. A gente sabe, aqui na secretaria, vocês sabem, tem acesso a essa informação ainda mais do que eu, de que a gente ainda tem uma sociedade bastante machista, em que a mulher é tida como pequena, ou incapaz, ou sem voz. Então, o papel da secretaria é extremamente importante, de trazer isso, de fazer com que as mulheres elas se apropriem, sabe? Eu vejo a divulgação dos cursos, por exemplo, de trazer com que a mulher tenha acesso ao mercado de trabalho, de que ela, eu não tenho uma profissão, então eu vou continuar ali, às vezes, numa relação falida por conta de um financeiro. E a secretaria vem com capacitações para falar, não, você pode ter uma profissão, de que você pode ser por você mesma, sabe? E é muito sobre isso. Nós não somos o sexo frágil, né? Nós somos o sexo forte. Muito forte. A tua fala, ela me faz refletir muito sobre esse novo momento da gestão, priorizando as mulheres em todos os aspectos. Então, vem muito ao encontro daquilo que você disse sobre a questão emocional dessa mulher, priorizar o emocional, priorizar a parte psíquica dessa mulher para que ela tenha condições de sempre saber que ela pode dar conta e que existe também uma rede de mulheres que está interessada em estar junto com ela nesse processo para que ela dê conta. Os cursos têm muito a ver com isso, dar capacitação, né, oferecer o suporte para que ela possa se qualificar, levar informação como nós estamos fazendo aqui hoje, levando informações, como você disse, às vezes as pessoas me veem muito forte. Sim, a gente te vê muito forte, te vê como uma inspiração, mostrando o dia a dia do teu processo, mostrando a parte difícil também, porque a gente sabe que é difícil. A gente sabe que é difícil para você, a gente sabe que é difícil para outras mulheres, é difícil para a família, mas a gente tem uma rede de apoio, não só familiar, os amigos, mas também tem uma estrutura na gestão que oferece esse apoio para que você possa se sentir bem no dia a dia, né? E você aqui colabora muito com esse trabalho, poder mostrar para outras mulheres que existe uma saída, né? Existe um conforto por aí. Sempre vai existir, né?
Então, Carol, eu quero agradecer muito a sua participação. Estou muito honrada de estar nesse momento aqui com você. Já era tua fã, você sabe. E agora, muito grata por você estar aqui, levando conhecimento às mulheres, levando essas explicações, um pouquinho daquilo que você vivenciou, que pode inspirar outras mulheres, que pode salvar a vida de muitas outras mulheres. Quero te agradecer muito por esse momento e espero te encontrar aqui em outras ocasiões. Obrigada, Carol. Prazer.